Olá, amigos focados. Eu me chamo Antenor e moro na região de São Paulo. Comprei um sítio na região de Jundiaí e crio algumas cabeças de gado, alguns potro e umas cabeças de porcos. Minha casa, na verdade, é na capital, mas todo fim de semana venho para o sítio para ver como andam as coisas. No meu sítio mora um caseiro com sua esposa e duas crianças pequenas. O meu caseiro é um rapaz de confiança, um trabalhador de mão cheia. Há um tempo atrás, andaram querendo comprar o meu sítio. Mas eu fui logo dizendo que não venderia. O lugar é meio retirado, perto de um matadouro. Portanto, sempre há movimento por lá, de dia e de noite. E várias pessoas que trabalham por ali. O meu sítio fica no alto e da minha casa dá para ver a estrada. E logo embaixo é o matadouro. Por causa da pandemia, andaram fechando o matadouro à noite, funcionando somente no período diurno. E à noite, somente dá para ver as luzes que ficam acesas, por conta de roubos, que são perigos iminentes. Em uma certa noite, o nosso caseiro acordou ouvindo os porcos muito agitado no chiqueiro. Sempre deixei para ele uma boa espingarda, para que ele pudesse se defender, caso houvesse algum assalto. E ele prontamente se levantou e foi em direção ao chiqueiro. Só que já foi com a arma empunhada na mão. E de lá do chiqueiro, ele olhou para baixo na estrada e viu na porta do matadouro uma silhueta que mais parecia um homem em pé, olhando para cima. E logo ficou desconfiado, achando que fosse um ladrão. Mas no chiqueiro não havia nada. Mas mesmo assim, os porcos estavam bastante agitados. O caseiro ficou olhando aquela figura, que logo abaixou observando para ver se ele iria entrar no matadouro. Mas o que ele viu, segundo ele até agora, foi inacreditável. Aquela figura que estava olhando lá de baixo se colocou como um cachorro de 4 pés e veio andando bem devagar, atravessando a estrada, e deu um salto no barranco que dava para o nosso sítio. Meio assustado, ele correu para casa, apagou todas as luzes. Sua mulher e suas crianças, ele mandou que ficasse no quarto, trancasse as portas e não saísse em hipótese alguma. E em fração de minutos, os porcos já começaram a gritar desesperadamente. E pela janela basculante da cozinha,
o caseiro viu aquela criatura que ainda tinha algumas peças de roupa rasgada e penduradas sobre o seu corpo. Mas sua cabeça tinha um focinho achatado, o corpo todo repleto de pelos, e andava como se estivesse meio bêbado, tombando para todos os lados. As suas orelhas eram pontudas, a sua boca parecia com a boca de um cachorro da raça Bulldog. Os dentes saltavam para fora da boca e seus olhos pareciam brasas de fogo, de tanto vermelho que eram. Mas aquela criatura saiu do meio da escuridão e veio em direção à porta da cozinha. Cheirando embaixo da porta, como se soubesse que o caseiro estava por ali. No meu sítio, nós temos 3 cães da raça Pitbull. Eles correram imediatamente para a porta, acuando aquela criatura. Mas aquela besta dava patadas para todos os lados. E os cães correram para o pasto ao lado da casa e lá ficaram escondidos, como se fosse 3 cordeirinhos em fuga. O caseiro estava acuado, pois pela janela não conseguia atirar. Então ele teve a ideia de entrar no alçapão do teto da cozinha, retirar as telhas, que era na verdade uma gambiarra de fuga, caso houvesse algum roubo, assalto de ladrões. Então se enfiou naquele buraco e, ao olhar para baixo, conseguiu ver aquela criatura que, mais que rapidamente, apontou o cano da espingarda e mandou bala naquela criatura. E aquele animal, ao ser alvejado, soltava gritos e grunhidos tenebrosos e saiu dando patadas pela porta da cozinha e gritando feito louco. O caseiro não tinha certeza se havia acertado o bicho em cheio, que no meio daquele furdunço a criatura saiu correndo por meio da escuridão e ali ficou observando. A noite toda ele ouviu uivos e rosnados e uma correria no quintal que mais parecia um cavalo doido correndo para lá e para cá a todo instante. Já pela manhã ele ligou para mim e pediu que viesse logo, pois algo estava estranho que estava acontecendo. E quando eu cheguei, 2 agentes imobiliários estavam no portão do meu sítio, justamente com 2 empregados, 2 sujeitos muito estranhos, dizendo que souberam que eu estava vendendo meu sítio e logo pela manhã estavam ali para fazer a sua oferta. Só que o mais interessante é que um deles disse que soube que o meu sítio havia sido assaltado a noite passada e, por esta causa, havia colocado à venda.
Quando eu vi essa história, a qual também ouvi a do meu caseiro, logo aí então eu entendi toda a história. Aquela criatura não tinha aparecido ali à toa. Despachei aquelas pessoas da imobiliária dizendo que não venderia o meu sítio por preço nenhum e que havia contratado seguranças armados para vigiarem o meu sítio. Portanto, já fui logo dizendo: se alguém entrasse ali, iria levar chumbo, e chumbo do grosso. Mas um daqueles rapazes estranhos que estavam com eles virou para o meu caseiro, olhando com um olhar de fúria, pegou e disse: você pode andar armado, mas você não é dois. Mas como ele sabia que o meu caseiro estava armado? Coincidência ou não, hoje tenho mais um caseiro. E os dois andam armados até os dentes. Mandei também fazer uma guarita no portão do sítio, toda fechada, para que um deles durma lá e passe a vigiar de cima a 3 metros do chão, e vigiar todo o sítio e tudo o que houver à sua volta. Na verdade, acho que o dono do matadouro tem intenção de ficar com o meu sítio. E para expandir os seus negócios, por isso ele contratou esses animais para atacarem o meu sítio, apavorando a todos, para que o venda para ele por um preço bem baixo. Na cidade, as pessoas não andam mais à noite, pois não é a primeira vez que também lá tem havido ataques dessas feras malditas. E isso foi o que aconteceu em junho deste ano, de 2020, no meu sítio. Acreditem ou não, essas bestas andam por aí. E o pior de tudo é que existem pessoas que sabem que eles são e mesmo assim os contrata para tocar o terror e conseguir aquilo que eles querem. Eu quero agradecer aqui a todos vocês e o meu muito obrigado a todos. Havia chegado do meu serviço. Era mais ou menos 11 horas da noite. Tomei um banho e antes de me deitar, fiz um chá quente. Liguei a televisão da sala e ali fiquei tomando o meu chá e assistindo tranquilamente. Lembro que mais ou menos uns 30 minutos, ali já começando a cochilar, quando de repente fui acordado ao som de gritos e mais gritos pavorosos. A minha casa é um pouco alta, porque foi feita a um lugar meio elevado. Então da janela dá para ver a rua logo abaixo. Eu não vou falar aqui a cidade, porque é bem conhecida, mas eu me chamo Aparecido. E o que eu vou dizer a vocês, o que eu vi, outra pessoa contando para mim, eu sinceramente
não acreditaria. Na minha rua onde eu moro, sempre foi bem tranquila e nunca houve nada do tipo na qual aconteceu. Ao ouvir esses gritos pavorosos, logo notei que era uma voz feminina e que gritava desesperada aos pedidos de socorro. Então corri para o meu quarto depressa, puxei a gaveta do meu guarda-roupa e peguei uma 350, a qual eu tenho guardado para um eventual acaso de necessidade. Mas que naquela hora foi realmente o que salvou. Nem havia parado para pensar que fosse uma briga entre casal ou até mesmo alguma outra desinteligência. Mas por conta do horário e do desespero daquela moça, eu não pensei muita coisa. E ao sair e me colocar na janela, ao olhar para a rua, vi aquela mulher correndo e quando olhei alguns metros atrás dela, quase cuspi o coração. Lembro-me que tomei um susto ao ver uma criatura preta muito esquisita perseguindo aquela mulher. Fiquei bastante tenso. Nunca havia visto um negócio daquele. Olhei para a mulher e retornei o olhar para aquele bicho. E novamente me espantei, pois horas atrás aquela fera estava em 4 pés e ao olhar de novo já estava em 2 pernas. Foi demais para minha cabeça. Meu sono havia sumido e a rua totalmente deserta, somente com aquela mulher, eu e aquela criatura estranha, que eu ainda não havia identificado. Quando aquela mulher já estava próximo do meu portão, gritei para ela correr e entrar, pois eu não havia fechado ainda o portão. E notei que a distância daquele animal não estava perto, mas também não estava muito longe. Foi aí então que apontei a minha arma e dei um tiro para cima daquele bicho. Eu não sei se pegou. Eu só sei que já saí correndo para o portão e quando a moça entrou, de tanto medo que estava, quase passou por cima de mim. Saí no portão para fora, apontando a minha arma calmamente. Foi quando olhei para o lado esquerdo e aquela criatura estava atrás de um poste. E a coragem de ir até lá, mesmo armado, confesso a vocês que me faltou. Foi quando aquele animal saiu de trás do poste e voltou para trás correndo em 4 patas. Aproveitei, mesmo sem saber se iria acertar, apontei a arma e arrastei o dedo. Mas aquela criatura era muito veloz. Logo pulou por cima de um muro, caiu por dentro de um beco e desapareceu. Voltei para dentro de casa, tranquei tudo, dei um copo com água e açúcar para a moça e disse para ela que, se quisesse, poderia pousar ali, pois não haveria problema algum, já que voltar para a rua seria bastante perigoso. Então dormi na sala e ela ficou no meu quarto.
Ela me agradeceu e estava bastante traumatizada e bastante assustada também. E fomos então descansar, pois no outro dia eu iria sair cedo para trabalhar. Mas deixei tudo certinho. E quando cheguei à noite, o bilhete ao qual me agradecia e dizia que logo voltaríamos a nos ver e conversar. Pois no bilhete também ela dizia que se não fosse eu que estivesse ali, talvez ela não estaria vivo para contar a história. Enfim, fiquei sem palavras ao ver aquele terrível animal que naquele momento eu não sabia o que era. Mas depois, conversando com aquela moça por nome Angélica, ela me disse que aquela criatura era um monstro muito falado nas histórias contadas. Ela me disse que aquele monstro era um lobisomem. Confesso que fiquei bastante aterrorizado, pois nunca imaginei que tal criatura pudesse existir de verdade. Mas aquela noite para mim foi extremamente surreal e não vou esquecer tão cedo. Obrigado por ouvir a minha história, que foi recente. O furdunço foi muito grande. Até hoje ainda penso e na minha memória ficou gravada aquela criatura esquisita e feia, que se não fosse a Angélica, eu não saberia que na verdade se tratava de um lobisomem. Obrigado a todos vocês.